Amém. Amém, irmãos? Então vamos ouvir o que é que esse Deus da graça, esse Deus soberano, todo-poderoso, que está no controle de todas as coisas, esse Deus que é Deus de verdade, Deus que reina. Vamos ver o que Ele tem a falar conosco nessa noite de terça-feira. Vamos abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. E o tema da mensagem é: mais bem-aventurado é dar que receber. Todos acharam? Então diz assim a palavra do Senhor: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender esse ensinamento. Oremos ao Senhor. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E quantas vidas destruídas nós temos visto ao longo da nossa caminhada com Deus. Pessoas que ouvem, mas não praticam. Pessoas que querem construir uma casa, essa casa simboliza a vida, mas elas não querem ter o trabalho de fazer um alicerce, porque fazer o alicerce demora, custa caro, dá um trabalho enorme. Então elas preferem construir a casa sobre areia, acreditando que não vai ter problemas, que vai dar certo. Mas o Senhor disse que a casa bem construída, a vida bem edificada sobre rocha, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Poderíamos estar em casa. Muitos vieram depois de um dia estafante de trabalho, calor, o corre-corre da vida. Mas as pessoas vêm. Isso é construir casa sobre rocha. Isso é querer a vida edificada sobre pedra. Mas outros já preferem ficar em casa deitado no sofá, assistindo a televisão, vendo um jornal, uma novela, um filme, um futebol, talvez batendo papo com os amigos, com os vizinhos, talvez fazendo visita a parentes, a familiares. Mas nós estamos aqui. E o Senhor diz que quando a casa é bem construída, na hora que a chuva cai, os rios transbordam e o vento sopra com fúria sobre aquela casa, a casa não cai, porque ela está bem construída. Essa chuva que cai, esses rios que transbordam, esse vento violento, são os problemas da vida, são as aflições, são as dificuldades que todos nós enfrentamos enquanto estivermos aqui nesse mundo. Se a casa está bem construída, nenhuma dificuldade nos vence, nenhum problema nos destrói. As dificuldades vêm, os problemas surgem, as aflições estão aí mesmo, mas nós conseguimos vencer todas elas. Mas quando a casa não está bem construída, Senhor, os problemas vêm e as pessoas são vencidas por eles. É o casamento que se esboroa, são os filhos que começam a dar desgosto aos pais, são as doenças que vêm e não saem mais nunca, é a falta de paz, são os insucessos na vida,
é aquela pessoa que planta, mas não consegue colher. São as perdas, a delapidação do patrimônio e tantas coisas mais. Por isso nós queremos, Senhor, construir a nossa casa sobre rocha. Nós não abrimos mão disso, porque sabemos que uma hora vem chuva, uma hora rio transborda, uma hora vem vendaval. E se a casa não estiver bem edificada, ela cai, e o Senhor disse: é grande a sua ruína. Nós não queremos ruína nas nossas vidas, não queremos ruínas na nossa família, nos nossos filhos, na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental. Não queremos não, Senhor. Ah, Jesus, e que nessa noite o Teu Espírito Santo fale ao nosso espírito, nos dê discernimento, nos dê compreensão, nos faça entender a Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Se você caminha por uma estrada escura, você não vê os obstáculos, você não vê os espinhos, você não vê as pedras, você não vê os buracos. Mas quando você tem uma boa luz iluminando, você anda seguro, você anda tranquilo. E é assim que nós queremos viver a vida aqui nesse mundo, meu Deus. Então fala através de mim, usa-me como teu pastor, como teu servo, dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu possa explanar a tua palavra, mas que eu possa explanar a tua palavra com verdade, sem doutrinas de homens, sem misturas espirituais, sem tradições mentirosas, mas a palavra pura como saiu dos teus lábios. Eu te peço isso, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus eterno. E que todos que creem e recebem esta palavra, que digam amém, e amém, e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, quer dizer que o apóstolo nos lembra das palavras de Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Ao longo dos anos que eu tenho desenvolvido o meu ministério pastoral, eu quero dizer para você que eu tenho visto que a grande maioria das pessoas que dizem crer em Jesus, que dizem serem cristãs ou evangélicas ou crentes, a grande maioria delas tem uma dificuldade muito grande de colocar esse ensinamento de Deus aqui no dia a dia da sua vida, mas uma dificuldade muito grande. Elas dizem crer nessa verdade, mas o que nós vemos, ou pelo menos eu tenho visto isso, é que a grande maioria crê no que Jesus disse, mas só da boca para fora. E quando a pessoa crê só da boca para fora, isso é a prova que ela não crê, porque Tiago disse: a fé sem obras é morta. A fé sem atitudes, tudo aquilo que eu digo crer, eu tenho que provar através de uma atitude, através de uma ação. A fé não pode ser provada com palavras, é através de atitudes. A fé sem obras é morta. Antes de ontem, domingo, eu estava fazendo o culto, fui fazer o culto domingo de manhã em Recife, e um pouco antes de eu ir para o altar, um irmão veio falar comigo e ele veio me dar um abraço. E ele disse: puxa, pastor Carlos Magno, olha, eu quero dizer para o senhor que o senhor tem sido um exemplo para a minha vida, o senhor tem sido um modelo. Nós já tivemos outros pastores na igreja e eles acabaram naufragando, acabaram sucumbindo ao longo do tempo, mas o Senhor continua firme até os dias de hoje. O Senhor já enfrentou lutas, já enfrentou crise financeira, já enfrentou problemas de toda ordem no ministério, e nós nunca vimos o Senhor naufragar. E ele virou para mim e disse: pastor, posso fazer uma pergunta? Eu digo: pode. Qual é o segredo? Qual é o segredo
Eu respondi: o segredo é você viver por fé na palavra, é você se entregar, é você se doar totalmente a Deus e ao próximo. Mas se doar para Deus por inteiro, é você se lançar nos braços de Deus, de corpo, alma e espírito. E eu posso dizer para você, irmãos, desde os meus primeiros passos na vida espiritual, que eu sempre tive dentro de mim essa ideia: se é para se dar a Deus, tem que se dar por inteiro, tem que se lançar por inteiro, de corpo, alma e espírito. Quando eu recebi o chamado de Deus para enveredar pela vida espiritual, para ser um pastor, eu tive que dar para Deus o meu sucesso profissional. Eu tive que renunciar naquela época a um salário maravilhoso para um jovem de 25 anos. Há tantos anos atrás. Quantos anos? Mais de quase 25 anos, aproximadamente, sei lá, por aí. Puxa vida, o sujeito ganhar 30 salários mínimos é muita coisa. Só tinha 25 anos. Eu tive que renunciar a tudo isso. Entrei numa seita, comecei a servir, achava que ali eu estava servindo a Deus. Um dia, o meu líder espiritual me chamou e disse assim: eu preciso que você vá para Recife. Eu sou de Recife, mas eu morava no Rio. Eu preciso que você vá assumir a igreja lá em Recife. Eu digo: eu? Isso é você mesmo. Eu me achava incapaz. Eu achava que para eu assumir uma igreja ia demorar uns 10 anos. Uns 6 meses, 7 meses que eu estava na chamada obra, já me chamou e disse: eu quero que você vá para Recife. Faziam 2 dias que o meu segundo filho tinha nascido, Rafael. 2 dias. Minha mulher tinha acabado de sair da maternidade. Eu deixei ela na maternidade e fui para uma reunião de pastores. Eu disse: tá bom, quando eu tenho que ir? Ele disse: amanhã de manhã. Eu digo: perfeitamente. Quando eu cheguei em casa e falei para minha esposa: olha, manda arrumar a mala que amanhã de manhã eu estou viajando. Quase que ela tem outro filho. Mas não é possível. Você vai viajar? E eu? 2 dias, o menino nasceu, estou de resguardo. Eu digo: olha, chama tua mãe, chama teu pai, chama tuas irmãs, chama quem quer que for, mas eu tenho que ir, eu tenho que fazer a obra de Deus. E fui. Não pensei 2 vezes. Nós tivemos um rapaz que era pastor do antigo ministério, quando éramos Igreja do Espírito Santo de Deus, chamado Antônio Carlos. Aí nós começamos a Igreja do Espírito Santo aqui na Princesa Isabel, ali na esquina com a Liberato Barroso, aquele prédio de esquina que tem, que a frente é de vidro. Começamos ali, com muita luta, com muito sacrifício, com muita dificuldade. Aí depois resolvemos implantar uma igreja em Recife. Fui lá, implantei a igreja em Recife e coloquei ele como pastor de Recife. E a igreja estava indo bem. Um dia ele resolveu colocar gesso para rebaixar o teto. E o prédio lá de Recife era um prédio muito antigo. Então ele tinha umas vigas, umas tesouras de uma madeira dessa grossura, só que era muito antiga. E quando o moço do gesso foi lá, olhou e disse assim: olha, gesso é muito pesado, será que isso aí vai aguentar? E ele disse: não, pela fé. Pela fé. Olha a responsabilidade. Tem que chamar um engenheiro, o cara analisar, ver se, olha, quantas toneladas dá de gesso, qual é o peso, será que isso aguenta? Isso só pela aparência? Não, olha a tora de madeira, aguenta, pode colocar. E o cara depois falou comigo: pastor, por mim eu não tinha colocado, mas ele disse: pela fé coloque. Colocou numa quinta-feira, quinta e sexta. Quando chegou domingo, 5:30 da manhã, 6 horas, desabou tudo. Se
fosse 2 horas à frente, teria sido exatamente na hora do culto. Imagina um templo lotado e desaba tudo aquilo, aquelas madeiras. Os bancos da igreja pareciam tampinha de garrafa de refrigerante, quando você amassa assim, ó. Agora imagina isso na cabeça das pessoas. Quantas mortes teria havido? Uma verdadeira tragédia, né? Aí a igreja ficou funcionando só nos fundos. Os fundos não botou gesso, não caiu. Um cantinho lá no canto. E tudo embaixo. E a gente sem saber o que fazer. Não tinha dinheiro para restaurar, não tinha dinheiro para reconstruir. O prédio não era nosso, como não é até hoje. Um problema danado. Eu digo, olha, vai tocando aí no fundo, até Deus dar uma solução. Eu lembro que eu ia lá fazer culto. Era como se fosse isso aqui, tivesse desabado tudo. E só restasse aquele cantinho lá onde fica aquelas mesas. Imagine, tudo aqui ficasse escombros e a gente tivesse que cultuar ali no finalzinho. Só que lá o piso era cheio de buraco, era uma coisa horrível. E a igreja não desenvolveu. A igreja foi caindo, foi caindo, foi caindo. Não desenvolvia de jeito nenhum, mas a daqui ia cada dia melhor, ia de vento em popa. Deus mandando pessoas se convertendo, o trabalho sendo feito, a de lá quase fechando as portas. Um dia eu fiz uma reunião de pastores e cobrei desse rapaz. Eu digo, rapaz, você tem que levar ele meio caído, meio para baixo, levante a cabeça, evangelize, faça o trabalho que Deus vai honrar. Eu disse, Jesus pregava no meio do templo. Qualquer lugar para Jesus era lugar. Então vai em frente. Você não pode aceitar esse fracasso. Daqui a pouco a igreja fecha as portas. Aí ele virou para mim e disse assim, pastor, para o senhor é fácil falar isso. O senhor está aqui em Fortaleza, um prédio bonito, e era muito bonito aquele prédio. Nós ajeitamos ele, a frente é toda de vidro blindex, né? Ajeitamos, chamamos uma empresa para polir os vidros. Ficou bem bacaninho o tempo. Isso aqui é mole, é bonito, tudo bem cuidado, tudo maravilhoso. Eu estou lá no meio dos escombros. Eu digo, é. Eu digo, então, a partir de amanhã, você vem para o meu lugar e eu vou para o teu. E fiz isso. Na mesma hora, eu digo, então você vem para cá e eu vou para lá. E ele veio para cá, assumiu uma igreja maravilhosa, um crescimento, tudo correndo a mil maravilha, e eu fui para lá por meio dos escombros. Logo mantive contato com o dono do prédio, chamei, eu conversei. Eu digo, nós não temos condições, o que é que a gente pode fazer? E o cara disse, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos mandar fazer a reforma, vamos chamar uma firma, vamos colocar estrutura metálica, e a igreja entra com a metade e nós entramos com a metade. Eu disse, tudo bem, mas só que nós não temos esse dinheiro. Ele disse, não, a gente paga e a igreja vai pagando a gente como puder. E assim foi feito. Você sabe qual foi o resultado disso, irmão? 6, 7 meses depois, a igreja daqui fechou. Fechou! E a igreja de Recife prosperou. Então, nós precisamos levar a sério esse ensinamento de Deus aqui, ó, de que mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque as pessoas preferem o contrário. Infelizmente é assim. As pessoas preferem mais receber do que dar. Mas Jesus está dizendo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Alguns anos aqui nesse templo, não sei se tem alguém daqui daquela época, eu fiz um culto aqui nessa igreja. Nós estávamos passando por algumas dificuldades, fazendo algumas reformas no prédio, e as dificuldades eram grandes. Era uma noite de quarta-feira, ou era domingo à noite, eu não tenho certeza agora. Aí nós pedimos a oferta da igreja, e como eu faço de vez em quando, eu digo, conta essa oferta aí, porque eu acho que é bom as coisas serem bem transparentes, bem claras. De vez em quando eu faço isso,
para as pessoas verem como é, quanto dá, né? Aí deu uma oferta bem pequena, bem pequenininha mesmo. Eu digo, puxa vida, eu pensando comigo, que coisa. E eu pensava assim, puxa, será que as pessoas não ajudaram mais porque não tem, porque não podem? Porque aí tudo bem, né? Não tem, não pode, não pode. Deus jamais vai pedir a mim ou a você algo que a gente não tenha condições de dar. Deus não faz isso. Mas aí me veio uma inspiração de Deus na hora, e eu fiz uma pegadinha. Eu disse assim, irmãos, eu tenho uma boa notícia para dar. Nós estamos passando algumas dificuldades, mas Deus já deu uma solução. Veio um homem aqui na igreja, um amigo meu de muito tempo atrás, e ele veio conversar comigo, e ele disse, pastor, eu quero ajudar esse ministério. E como ele é muito rico, ele trabalha com joias, ele deixou para que eu fizesse o que eu quisesse, vendesse para a igreja de um preço mais barato, 3, eu não sei se era DVD ou era CD. Não, mas foi tudo no mesmo dia, né? Era CD, era Ergs que eu falei? Acho que naquela época não tinha DVD para carro ainda não, né? Um som para carro com CD. Eu digo, ele deu 3. Esse é o último lançamento do Japão, da Sony. Eu digo, isso estava começando naquele tempo. Eu digo, cada som desse está custando por volta de uns R$1.000, R$1.500. Ele disse que eu posso vender por 700. Custa uns 1.500. Ele deu também, eu não lembro a quantidade agora, tipo assim, 50 relógios folheado a ouro. Cada relógio desse custa uns R$500. Ele disse, pastor, venda por R$100. E para completar, ele deixou 300 alianças de ouro. Cada par de alianças custa uns R$150. Esse venda por 50. Aí todo mundo atento, né? Aí eu digo, vamos lá. Quem aqui quer comprar o som para carro? O último lançamento da Sony no Japão. Meu irmão, alguém foi dessa época aqui? Ergs, Marlene, a senhora foi também, né? A outra irmã lá atrás. Eu nunca esqueço disso. Olha, quase sai tapa. Não, foi ou não foi? Eu lembro até as pessoas. Tinha um advogado que frequentava aqui, doutor Jussier. O cara levantou, eu quero 2. A outra eu quero 1, a outra eu também quero. Eu falei primeiro, eu disse primeiro. Não, você não falou. Aí o outro disse, o senhor não me ouviu, que eu estou no último banco. Mas eu fui o primeiro. Olha, tinha uma turma que queria. A R$700, né? Tá bom. Aí eu disse, não, fala o seguinte, 2 para o doutor Jussier, 2 para fulano. Calma. Vamos para os relógios. 50 relógios. Cada relógio desse vale 500. Mandou vender por 100. Só para ajudar a obra. Quantos 50 relógios tivesse? Eu quero 2, eu quero 3, eu quero 4. Acabou os 50 relógios. Eu digo, agora tem aqui as alianças, né? Aliança de ouro. Ouro 21, ouro mais puro, mais caro. Olha. Tinha um senhor que frequentava aqui. O cara levantou a mão, ele disse tipo assim, eu quero 20 pares. Eu digo, caramba, para que o senhor quer 20 pares? Para minha filha, minha nora, minha sogra, meu cachorro, papagaio. O cara comprou aliança para todo mundo. Rapidamente foi embora as alianças. Eu digo, então agora vamos aos pagamentos, né? Todo mundo feliz, sorrindo, né? Eu digo, pois é. Eu fiz com vocês o que o profeta Natan fez com Davi. Davi tinha pecado, tinha adulterado, e o profeta veio e contou uma historinha para ele, acerca de um homem
que só tinha uma cabritinha, e de um vizinho que era muito rico. E um dia o vizinho rico recebe um visitante, o hospeda na sua casa, e ao invés de pegar das suas ovelhas, vai lá e pega a única ovelhinha que o pobre tinha. E matou a ovelhinha do pobre. Aí Davi disse: o homem que fez tal coisa merece morrer, tem que morrer. Aí Natan disse: tu és o homem, você é o homem. Você tem tantas concubinas, tantas mulheres, você tem um harém, e você vai e toma mulher de Urias, que só tinha uma, né? Vocês conhecem a história, né? Eu digo que eu fiz a mesma coisa. Quer dizer que para levar vantagem, todo mundo tinha dinheiro. Vocês quase saíram no tapa. Teve gente que saiu da igreja, ficou zangado, né? Posso fazer o quê? Se foi uma inspiração de Deus. Então as pessoas preferem o contrário, sabe, irmão? Deixa eu mostrar para você o que é que Jesus disse em Lucas capítulo 6, versículo 38. Lucas capítulo 6, versículo 38. Ele disse assim: dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha, isso aqui é a sementeira de Deus. Aqui Deus está encorajando o seu povo não somente a dar, mas a dar com generosidade. Quem dá com generosidade vai receber de Deus com generosidade. Porque a verdade, irmãos, é que Deus observa todas as nossas atitudes no que diz respeito a dar. E olha, Deus recompensa de uma forma muito abundante aqueles que são generosos. Agora, qual é a medida que Deus usa para nos recompensar? Qual é a medida que Deus usa para recompensar aquilo que eu dou, aquilo que você dá? Está aqui. A mesma medida que a gente usou para dar, a mesma medida. Por exemplo, pessoa se dá por inteira para Deus, não falta cultos, terça-feira está na igreja, quinta-feira à noite ela está na igreja, domingo de manhã está na igreja, domingo à noite está na igreja. Ela é uma pessoa que vive a palavra, é perdoadora, é misericordiosa, ela tem amor verdadeiro pelo próximo, sabe? Ela faz tudo conforme o figurino. Não mede esforço, não mede sacrifício, sabe? Leva a vida espiritual a sério. Aí você vê a pessoa. Pega aí o que eu mandei preparar representando essa pessoa. Aqui dá mais, aqui faz tudo certo, aqui não mede sacrifício. Olha aí, ó. Tá aqui. Põe aí. Estão aqui os cultos, estão aí o perdão, a misericórdia, o ouvir a palavra e praticar, né? O se sacrificar, o amor ao próximo, a bondade, está tudo aí. O que é que o texto diz? Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Com a mesma medida que eu vou medir, vai ser usada para me medir. Aí vem uma outra pessoa que já é meia boca, como se diz. Vem de vez em quando, mas vem. Às vezes vem na terça, quinta não aparece, mas vem. Domingo às vezes vem de manhã, não vem à noite, às vezes vem à noite, não vem de manhã. Pratica algumas coisas, outras coisas não pratica. Meia boca. Pode trazer o que essa pessoa apresenta para Deus. A medida que ela está usando está aqui. E tem aquela pessoa que não leva nada a sério, vem à igreja no dia que quer e tem vontade, é incapaz de fazer um sacrifício,
é infiel a Deus, leva a coisa na brincadeira, traz o que essa pessoa está oferecendo para Deus. Que maravilha, olha só. Está aqui. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Com a mesma medida que você deu, você vai receber. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Você pega um saco de 50 quilos e você enche de trigo, pesa 50 quilos. Mas se você socar bem o trigo, vai socando, vai batendo, ele vai fazendo assim, isso. Cabe 100 quilos, a não ser que rasgue o saco. Mas o mesmo saco cabe quase o dobro. É isso que Deus está dizendo. Então, o que esse aqui vai receber de Deus? Está pesado assim, Rodrigo? Olha a força que ele está fazendo para trazer. Eita, assim que você quebra o altar. A outra, tá vendo? O Deus usou a mesma medida, só que muito maior do que o que ele deu. A segunda, não vai querer receber a mesma coisa que o outro recebeu, né? Não, vai receber na mesma medida que deu. Ali, ó. Ah, mas como é que pode? O irmão fulano tem isso, o irmão Beltrano tem aquilo, e eu não tenho. Com a mesma medida que você mediu, você será medido. Com a mesma medida que você deu, você vai receber. E o terceiro, esse aí não devia nem trazer saco de nada. Ah, aí, ó, a recompensa. Desse tamanho. Está aqui, ó. São palavras de Jesus. Porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Agora preste atenção. Obrigado, Rodrigo. Pode deixar aí, depois tira. Por favor, preste atenção, irmão. Esse princípio de Deus aqui, ele se aplica tanto às nossas relações com os homens, tanto às nossas relações com o próximo, como em relação às nossas relações com Deus. Bondade atrai o quê? Bondade. Censura atrai censura. Generosidade atrai generosidade. Avareza atrai avareza. Amor atrai amor. Aí eu pergunto para você nessa noite: como tem sido as tuas relações com as pessoas? Como tem sido as tuas relações com o próximo? Como tem sido as tuas relações com o mundo de uma maneira geral lá fora? Você tem sido uma pessoa bondosa? Você tem sido generosa? Você tem amado as pessoas com amor verdadeiro? Não com esse amor hipócrita que nós latinos chamamos de amor. Nós latinos, deu 2 beijinhos, diz que ama. Tapinha nas costas, diz que é amor. Cara, às vezes está dando 2 beijinhos em você e com a faca enfiando nas tuas costas. Às vezes está dando um tapinha nos ombros e puxando o teu tapete. Não, estou falando de amor verdadeiro. Você tem sido uma pessoa perdoadora. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Às vezes as pessoas esquecem disso. Você tem sido uma pessoa misericordiosa. Olha, eu levo a sério isso aqui. Graças a Deus que desde muito cedo eu aprendi a levar a sério. Eu não brinco com isso. Aquilo que eu prego eu vivo. Eu procuro viver da melhor maneira possível. Eu vim de Recife. Vim eu e a minha esposa, a pastora Sandeli. Vimos de automóvel. Aí eu dei uma entrada em João Pessoa para falar com uma tia minha, que há muitos anos que eu não ia lá. E eu digo, eu vou dar uma passada, que ela está muito idosa, daqui a pouco morre. E eu nunca passei, tantos anos que eu não passo. Aí fiz a visita e disse assim para minha mulher: eu estou com desejo de comer um cachorro quente no Mundial Lanche. É um cachorro quente famoso que tem na Paraíba, lá em João Pessoa. Eu digo, olha, quando isso foi inaugurado, eu tinha 15 anos de idade. E eu comi o primeiro cachorro quente. Eu quero comer hoje. Eu estou com 56, já tem quantos anos?
41? 41, né? Tinha 15. 41 anos. E é isso mesmo, tem lá 41 anos de bom paladar. É simplesinho, mas é diferente, é gostoso. Aí eu quero cachorro quente com caldo de cana. Aí fomos, sentou eu e minha mulher. Hoje ele tem, quando começou era só no bairro de Jaguaribe. Hoje tem na praia de Tambaú, tem no Ceará, tem uns 10 lugares. E quando nós estávamos comendo cachorro quente, eu e ela comemos 2 cachorro quentes cada um, tomamos caldo de cana. Aí eu levantei e fui pagar no caixa, que é bem na saída assim. Eu estou pagando, a minha mulher foi saindo e tinha uma senhora encostada assim na parede, velhinha, talvez uns 70 anos, 75 anos, bem velhinha, baixinha, um calor de 40 graus, e aquela senhorinha encostadinha com a mãozinha, toda enrugadinha, e ela, cada pessoa que sai dali e paga, ela estende a mão, e eu já estava observando quando eu estava sentado, e as pessoas pagavam, aí pegava aquela moeda de troco de 10 centavos, e colocava na mão da velhinha. E eu já estava emocionado, porque eu fico emocionado quando eu vejo velhos numa situação dessa, ou quando eu vejo crianças abandonadas. Olha, eu fico de coração partido. Quando eu ando e passo e vejo alguém dormindo numa calçada, ah, Jesus amado, isso me corta o coração. Aí quando eu paguei, o cara me deu o troco, R$24 de troco. Era todo o dinheiro que eu tinha. Eu já estava vendo aquela velhinha. Aí eu peguei, separei R$4 e peguei 20 e botei na mão dela. Aí quando eu vou saindo, tem algumas pessoas que eu acho que viram. E um cara disse assim: olha, o cara deu R$20 para mendiga, deve ser ricaço. O outro falou. E eu pensando cá comigo, que ricaço que nada, eu sou cristão. Eu sou cristão. E falei para minha esposa assim: olha, só não pode o carro furar pneu, porque se furar pneu até Natal, o conserto é R$8, a gente só tem 4. Irmãos, eu faço isso e fiz isso porque eu tenho absoluta certeza que da mesma maneira que eu fui misericordioso com aquela senhorinha, alguém um dia vai ser misericordioso comigo. Talvez não seja comigo, mas seja com um dos meus filhos lá na frente. Você lembra, não faz muitos dias, que nós falamos aqui do exemplo de Davi e Jonatas, filho de Saul. E eles tinham uma amizade verdadeira, eles nutriam um amor um pelo outro, acima do amor de um homem por uma mulher. E Jonatas não compactuava com as atitudes erradas do pai, que era o rei. E muitas das vezes Davi deixou de morrer debaixo da espada ou da lança de Saul, porque Jonatas o prevenia das armadilhas que o seu pai estava tramando contra ele, por inveja de Davi. Passaram-se o tempo, passaram-se os anos, Saul morreu, Jonatas morreu, Davi assume o reino, é o rei de Israel. E um dia ele chega, depois você veja isso em 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. E ele diz assim: existe ainda alguém da parte de Saul para que eu possa fazer o bem a ele por amor a Jonatas? Existe alguém ainda da parentela de Saul? Eu quero fazer o bem a essa pessoa por amor a Jonatas, por aquilo que Jonatas fez por mim, não pelo que o avô dele fez, né? Não pelo que o pai dele fez. Então, alguém diz: tem um filho de Jonatas, Mefibosete, é paralítico, aleijado dos 2 pés, vive uma vida de necessidade, uma pobreza extrema. Ele diz: tragam Mefibosete. Trouxeram Mefibosete. Quando ele chega diante de Davi, certamente com medo, certamente achando que Davi ia se vingar das maldades que Saul tentou fazer contra ele, e Davi disse: fica tranquilo, Mefibosete, não temas, eu quero restituir para você todas as terras de Saul, tudo que pertencia ao teu avô, eu quero passar para você, e a partir de hoje você nunca mais vai deixar de comer pão à minha mesa. E Mefibosete se tornou príncipe no reinado de Davi. Quer dizer,
quando Jonatas deu essas atitudes de amor, de lealdade, de fidelidade a Davi, talvez ele nunca imaginasse que muitos anos depois, quem ia receber de volta isso era um dos filhos dele. E recebeu. Eu pergunto para você, como é que tem sido o teu relacionamento com Deus? Você tem dado o melhor de si para Deus? Você tem servido a Deus continuamente ou apenas de vez em quando? Porque tem gente que serve esporadicamente, serve de vez em quando, diferente de Daniel. Daniel capítulo 6, quando ele foi lançado na cova dos leões, no dia seguinte, o rei, que gostava muito dele, se dirige à cova dos leões, e com aquela esperança no coração de que houvesse acontecido um milagre, que Daniel não tivesse sido morto pelas feras. No capítulo 6 do livro de Daniel, versículo 20, diz assim: chegando-se ele à cova, o rei chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Você está vendo? Será que pode ter acontecido um milagre do teu Deus, esse Deus a quem você continuamente serve, tenha podido livrar você dos leões? Quer dizer que é servir continuamente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, todos os cultos. As pessoas não faltam trabalho de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, e são esforçadas, não querem faltar, não querem chegar atrasado, mas faltam os cultos da igreja. Como é que tem sido a tua relação com Deus em relação aos teus dízimos? Você tem sido uma pessoa fiel a Deus nos dízimos? Pastor, o que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte, ou 10%, de tudo aquilo que Deus faz chegar nas nossas mãos. Porque tudo que chega nas minhas mãos ou nas tuas mãos pertence a Deus. Quando nós nascemos, nós não trouxemos nada. Tudo é dele. Tudo é de Deus. A gente tem a mania de dizer: a minha casa. Que casa? Que minha casa? A casa é dele. Quem criou tudo? Foi ele. Você é apenas mordomo das coisas que são de Deus. Então dízimo é a 10ª parte. Por exemplo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 12 em diante. Você sabe que Ló, o sobrinho de Abraão, foi morar lá nas bandas de Sodoma e Gomorra, quando os dois se separaram, tio e sobrinho. E ele pensou que tinha escolhido a melhor parte, pensou que tinha dado uma de esperto. O tio deu a ele a primazia de escolher se queria ir para a direita, e o tio iria para a esquerda. Se ele quisesse ir para a esquerda, o tio disse: eu vou para a direita. E ele olhou e disse: ali é o bom, ali tudo é verde, ali tem água em abundância, eu quero ir para lá, porque para o lado de lá é deserto. E Abraão disse: tudo bem, ou deserto ou com água, Deus é comigo. Deus pode todas as coisas. Amém? E foi. Quando ele pensa que está numa boa lá em Sodoma e Gomorra, levanta-se um rei perverso que se ajunta a outros reis e começa a devastar todas as cidades que encontrava pela frente, até que chegue Sodoma e Gomorra e devasta toda a cidade. E olha o que aconteceu. O versículo 12 diz: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Pegaram Ló, pegaram tudo que ele possuía e levaram. Porém, veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão.
Eu estou lendo Abrão, porque só depois é que Deus muda o nome dele para Abraão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Eita, Abraão corajoso, hein? Eu não quero saber se é um bando de reis, eu não quero saber se ele tem exércitos poderosos. Eu vou pegar 318 homens da minha confiança, nascidos na minha casa, que tem a mesma fé que eu tenho, e eu vou enfrentá-los. E foi. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Aló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Deixa eu explicar isso aqui. Esse Melquisedeque, na verdade, era uma teofania. O que é uma teofania? Uma manifestação temporária de Deus numa forma visível. Entendeu? Que apontava para a pessoa de Cristo. Era o próprio Deus numa forma humana. Uma manifestação temporária de Deus em carne. Melquisedeque. Aí vem Melquisedeque, se aproxima de Abraão, abençoa Abraão e diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Olha, quem entrega os teus adversários nas tuas mãos é Deus. Quem faz você vencer as tuas lutas é Deus. Quem faz você ser bem sucedido é Deus. Quem faz você levar o pãozinho de cada dia e colocar na mesa da tua casa é Deus. Quem faz você terminar uma faculdade é Deus. Pastor, eu pensava que era a minha inteligência, que eu era o bambambam. Olha, tem gente muito mais inteligente que você e que não consegue concluir uma faculdade. Eu, por exemplo, não consegui, porque não estava dentro dos desígnios de Deus para a minha vida. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Bendito seja o Deus Altíssimo, que te livrou de um acidente de carro, que te curou de uma doença, que livrou teu filho das drogas. Bendito seja o Deus Altíssimo, que deu condições de você montar um comércio, montar um negócio, e vai por aí afora. Aí no finalzinho do versículo diz: e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Quer dizer que Abraão estava absolutamente consciente que aquela vitória retumbante que ele havia tido, ele ter conseguido trazer o sobrinho de volta, todos os bens do sobrinho, só havia sido possível porque houve uma intervenção sobrenatural de Deus. Tudo isso aí foi porque Deus fez, não fui eu. Eu recuperei tudo. Tudo estava perdido, mas agora Deus me deu outra vez. Então, de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Tudo que chega nas nossas mãos, nós devemos devolver para Deus o dízimo. Tudo é dele, mas ele determinou: tudo que eu fizer chegar às tuas mãos, você devolve na minha casa, na igreja, o dízimo, para que haja mantimentos na minha casa. Foi o que Abraão fez aqui. Você tem feito isso? Ou você é daqueles assim: não, é meu, é meu. O que eu tenho hoje é graças ao meu esforço, à minha inteligência. Eu fui esperto, eu tive sabedoria, eu soube ganhar dinheiro, eu soube fazer o meu negócio crescer, e aí ganhei dinheiro. Ou você humildemente diz: não, tudo que eu tenho é graças a Ele, é graças ao Deus Todo-Poderoso.
Como é que você tem dado as tuas ofertas a Deus? Dizem uma coisa, tem uma medida sagrada: 10%. Não pode ser 11, não pode ser 12, não pode ser 8, 10%. Oferta não. Oferta é voluntária. Somos nós que determinamos. A única coisa que Deus exige é que a gente dê para Deus o melhor. Não trate Deus como mendigo, como as pessoas tratam os mendigos. O exemplo da velhinha. O cara vai, come, enche a pança, paga uma conta alta. Aí tem uma pobre de uma velhinha, quase 80 anos de idade, 2:30 da tarde, num sol de rachar. A velhinha encostada, eu na fila para pagar minha conta, olhava, ela cochilava assim, minha mulher dizia, ela vai cair. E ela agarradinha no ferrinho assim, ó. Puxa vida, as lágrimas vieram nos meus olhos. E eu vi as pessoas, eu observo muito isso. As pessoas pegam e dão uma moedinha de 10 centavos, 20 centavos. Essa cultura egoísta, diabólica que as pessoas têm. Às vezes a pessoa chega na porta da casa, bate. Meio-dia, hora do almoço. Moço, não quero dinheiro não, quero comida, estou com fome. Arranja uma comidinha para mim. Aí a pessoa diz assim: olha, a gente está se preparando para almoçar. Dá para passar daqui a meia hora? Por que não prepara um prato igual preparou para todo mundo e dá? Chama a pessoa, manda sentar ali no canto e come. Eu vi muito isso em casa de familiares meus. Aí quando a pessoa voltava daqui a meia hora, dizia: junta aí, olha, as crianças deixaram, olha, fulano deixou, junta a sobra. Aí saía juntando as sobras, todo mundo fazia um prato e dava para o mendigo. Me dê um pão, oh, pega pão, mas não pega o de hoje não, o de hoje está quentinho, pega aquele de ontem, que nem o rato quer mais, que está muito duro. Vocês nunca viram as pessoas fazerem isso? Você tem dado o melhor para Deus? Você tem sido generoso? Olha, irmão, essa coisa de dar, principalmente para Deus, é tão importante que do livro de Gênesis ao livro de Apocalipse, 2.308 vezes você vai encontrar essa ideia de dar, de ofertar a Deus, de ofertar ao próximo. Você vê que é tão importante que Jesus disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Há uns 8 anos atrás, eu lembro como se fosse hoje, nós tínhamos uma rádio comunitária, que não temos mais, porque tentamos de todas as formas legalizá-la e não teve jeito. Uma máfia que existe aí, que ou você se vende aos políticos ladrões ou não consegue. E como eu não me vendo a político nenhum, nem a ninguém, preferi fechar. Porque, meu irmão, de ladrão eu quero distância. De gente safada eu corro léguas de distância. E a proposição era essa: olha, o deputado fulano resolve, mas o senhor tem que botar o povo para votar nele. Eu botar o povo? O povo por acaso é mercadoria de troca, rapaz? Você acha que eu vou deixar um sujeito incrédulo, ímpio, às vezes um homossexual, um adúltero, um ladrão, e vou botar em cima do altar e vou dizer: olha, irmão, ele não é cristão não, viu? Mas ele é amigo do evangelho, como alguns pastores canalhas fazem? E quando eu digo pastores canalhas, pastor aí está entre aspas. Aí eu digo: não, então o jeito é esse, não tem outro jeito. Todas as outras que funcionavam no nosso tempo estão aí, inclusive a Rádio Gospel. A nossa, com 2 meses, Polícia Federal, Anatel, uma perseguição dos infernos. Ou faz
ou não consegue legalizar? Eu digo, isso eu não faço, fecho. Mas naquela época, quando estava funcionando, um dia deu uma pane num dos equipamentos, e nós precisávamos comprar a peça, e custava mais ou menos uns R$1.000, e nós não tínhamos esse dinheiro. E nós tínhamos uma pessoa que frequentava aqui, a ex-futura sogra do pastor Eric, graças a Deus que não é. E ela disse, eu dou os R$1.000 para comprar a peça. E deu. E foi interessante, sabe, porque 2 semanas depois, ela chegou e disse, pastor, sabe o que aconteceu? Sabe essas promoções que os bancos fazem? Você abre um plano de investimento qualquer, aí diz, se você for sorteado pela loteria, você recebe tantas vezes o valor que você deposita, alguma coisa assim. E ela tinha um negócio desse. E 2 semanas depois, não é que ela foi sorteada? E o banco chamou-a, e quando chegou lá, ela disse, a senhora acabou de ganhar R$6.000. Quer dizer, ela não deu para isso. Porque se você fizer alguma coisa para Deus, visando essas coisas, você não vai receber nada de Deus. Porque as bênçãos de Deus não estão à venda. Quem ensina isso é a teologia da prosperidade, que é uma coisa diabólica, que é uma coisa demoníaca. Dar para Deus é dar liberalmente, não é fazer uma barganha, não é dizer, Senhor, eu dou isso, mas quero aquilo. Bom, mas é bom a gente ver os exemplos bíblicos. Abra a tua Bíblia em 1 de Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Eu gosto muito dos exemplos bíblicos. Acharam? Havia seca na terra, e Deus manda o profeta Elias ir para uma região chamada Sarepta, que lá ele seria mantido por uma mulher, uma viúva pobre. Então o versículo 8 diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, te peço, uma vasilha de água para eu beber. Você pedir água na seca, água vale mais do que ouro, água vale mais do que dinheiro. Se pegar você com 1 tonelada de ouro e jogar você no meio do deserto do Saara com 1 tonelada de ouro, você vai morrer. Com todo o ouro do mundo, você não vai sobreviver. Mas se jogar você com um botijão de água, você vai sobreviver. Então no meio da seca, a água vale mais do que ouro, mais do que dinheiro. Mas foi justamente o que o profeta pediu para ela. Traz, eu te peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz também um bocado de pão na tua mão. Profeta, você está louco. A mulher é viúva, é pobre, está na miséria, está no meio da seca. Você pede água, ainda pede comida. Como são estranhas as coisas de Deus. Porém ela respondeu, olha, Elias, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, tenho nada em casa preparado. A única coisa que eu tenho é um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija. E está vendo aqui, olha, apanhei esses 2 cavacos, vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Vamos comer e vamos morrer. Há 15 dias atrás, eu saí daqui para Natal com a minha esposa, fomos de automóvel, e entre Aracati e Mossoró, aquela região está com muitos meses que não chove, está seca. Você não vê verde.
a paisagem é aquela coisa tétrica, sabe? Sombria, não tem vento, é tudo seco. Aí você vai viajando na estrada e de vez em quando você encontra um animal morto no acostamento. Normalmente são jumentos. O jumentinho, coitado, está ali, não tem água, não tem comida. Chega uma hora que ele encontra a última ervazinha, come, já está sem força, ele vai para o acostamento e deita. E aí morre. Não tem mais o que fazer. É o que ela estava dizendo: olha, profeta, punhado de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer um bolinho, eu vou comer, meu filho vai comer, depois morreremos. Pois vamos deitar aqui e só esperar a morte chegar. Aí Elias lhe disse, versículo 13: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Olha, esse exemplo aqui da viúva de Sarepta é um retrato fiel daquilo que Jesus ensinou, que nós lemos ainda há pouco, lá em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Você vê, para receber, a viúva de Sarepta, ela teve que se dispor a dar o pouco que ela tinha para o profeta. Esse profeta aqui simboliza o ministério da igreja. Por que primeiro, pastor, ela teve que se dispor a dar? Porque essa é uma lei divina. É dando que se recebe. Sempre que eu dou, eu vou receber de Deus uma recompensa maravilhosa na minha vida. As pessoas sempre, quando falam em recompensa de Deus, pensam em recompensa financeira. Quem sabe Deus vai me dar um carro. Quem sabe Deus vai me dar a casa própria. Quem sabe Deus vai fazer o meu comércio crescer e virar uma grande indústria. Irmão, tem coisas tão mais importantes do que isso. Tão mais importantes. Você não faz ideia. Então você está vendo aqui, ó, que dar é uma coisa absolutamente vital para a nossa vida. Mas o contrário disso também é verdadeiro. O não dar é uma coisa absolutamente mortal para a nossa vida. Quem não dá morre. Quem não dá torna-se como um mar morto. Sabe? Por que o mar morto é chamado de mar morto? Você sabe? Porque não tem vida lá. Eu já estive lá. Nenhum tipo de vida. Você chega como turista, para, aí tem um lugar que é liberado para, se você quiser tomar um banho, só pode ficar 10 minutos dentro d'água, porque a água é tão salgada que queima a tua pele. Só 10 minutos. Outra coisa, você não consegue afundar. Você entra e você senta na água como se fosse uma cadeira, fica lendo um jornal e uma revista. A densidade da água por causa do sal. Mas não tem nenhum tipo de vida. Nenhum tipo de vida, nem micróbio, nem bactéria, tem nada. Sabe por quê? Por causa da grande quantidade de sal. Mas por que essa grande quantidade de sal? Porque é o único mar que recebe água e não transmite para ninguém, não dá para ninguém. Todos os oceanos recebem de algum lugar e dá para os outros oceanos. Tem sempre esse fluxo. O Mar Morto só recebe e fica ali parado. Aí a água vai evaporando e a quantidade de sal vai aumentando e fica impossível de ter vida. Por isso que eu disse que quem não dá
torna-se como o mar morto, sabe? Sem vida, sem vazão, sem trocas. É aquela coisa que só recebe, e por isso é morto. Então a viúva de Sarepta, preste atenção, embora ela não soubesse disso, ela teve que primeiro se dispor a dar o pouco de farinha, o pouco de azeite que ela tinha, para ela poder receber de Deus. Ela não sabia que era assim, mas ela teve que fazer isso. Amém? Quer dizer, naquela hora cruciante, o não dar implicava na própria morte dela. E aí eu vejo aqui a fina ironia da vida, né? Aquilo que ela considerava fundamental para a sua vida seria exatamente o que ia roubar a vida dela se ela não se dispusesse a entregar. Não é uma ironia isso aqui? Para ela, dar era absolutamente vital, mas o não dar era também absolutamente mortal. E vou dizer uma coisa para vocês, talvez essa aqui seja a razão porque existe tantas pessoas nesse mundo que já morreram para a vida. Ainda estão andando aí, mas são mortos vivos, porque são pessoas que nunca deram de si para ninguém. São pessoas que sofrem da síndrome do mar morto. São fechadas, são egoístas, só recebem, só querem vir a nós. Sabe aquela coisa hermeticamente fechada. Então Jesus disse: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Irmãos, aquilo que nós damos, ou em favor do próximo, ou em favor da obra de Deus, volta para a gente. Mas volta de uma forma infinitamente maior. O retorno é sempre maior e é sempre mais valioso do que aquilo que você investiu. O que essa viúva deu? Um pouco de azeite, um punhado de farinha. Havia seca. O que ela recebeu? O que ela recebeu? Hã? O que ela recebeu, gente? Azeite, farinha. Não é isso? Ué, eu acabei de dizer que aquilo que a gente dá para Deus, o retorno é sempre maior. É sempre mais importante, é sempre mais valioso. As pessoas só observam o detalhe da farinha e do azeite. Enquanto houve seca, a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não secou. Não, isso aí é muito pouco. O que ela recebeu de Deus foi a vida do seu filho de volta. Depois você lê aqui o restante da história. Um dia o filho dela adoeceu de uma doença grave, morreu, e ela chama o profeta: o que é que houve? O que é que eu fiz de errado que meu filho morreu, perdeu a vida? E o profeta: fica calma, me dá o teu filho aqui. Leva para o andar de cima da casa, se deita sobre o filho, ora a Deus, clama a Deus, para que faça a alma do menino voltar ao corpo, e Deus ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Está aqui. Quer dizer que essa mulher jamais imaginou que, quando ela estava dando o pão e o azeite para o sustento do profeta, ela estava dando, na verdade, a vida para o seu próprio filho. Ela jamais imaginou que estava fazendo isso. E aqui está o problema que tem impedido a maioria das pessoas de se dar para Deus, de se dar para o próximo. Qual o problema, pastor? O problema está aqui, ó. É que quando as pessoas dão ou para Deus ou para o próximo, elas sempre acham ou que estão dando para os outros, ou que estão somente ajudando na obra, mas elas nunca atinam que elas estão ajudando é a elas mesmas.
Então a gente precisa atinar, irmão, que quando eu dou para o próximo, quando eu sou misericordioso, quando eu sou bondoso, quando eu sou amoroso, quando você traz domingo bom samaritano, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão, ou um pacote de café, ou 1 litro de leite, qualquer coisa dessa aí, você não está ajudando ninguém, você está ajudando a você mesmo. As pessoas não atinam para isso. Você não está ajudando ninguém, apesar de estar, mas na verdade você está ajudando a você mesmo. Quando nós trazemos os nossos dízimos, quando nós somos generosos nas nossas ofertas, quando a gente se dedica à causa de Deus, quando a gente almoça domingo aqui na igreja e sabe que aquele almoço é mais uma maneira da gente ajudar a obra do Pai, na verdade, nós não estamos doando coisa alguma para a obra de Deus. Não estamos ajudando a obra de Deus, nós estamos ajudando a nós mesmos. Você está ajudando a você mesmo, eu estou ajudando a mim mesmo, porque a recompensa de Deus, o retorno de Deus é infinitamente maior do que aquilo que eu estou dando. Percebeu isso? Eu estou ajudando a mim mesmo. Então, quando Deus pede para nós darmos alguma coisa, por mais preciosa que essa coisa seja, creia, irmãos, é porque Deus quer dar em troca para você algo que é muito maior e que é muito mais importante do que essa alguma coisa que você acha importante. Hoje eu entendo que todas as vezes que eu me doei para Deus, ou que eu me doei para o próximo, ou que eu ajudei alguém, ou que eu ajudei a obra, na verdade, eu não estava ajudando alguém, eu não estava ajudando a obra, eu estava ajudando a mim mesmo. E o retorno de Deus sempre foi infinitamente maior, infinitamente mais importante do que aquilo que eu estava dando. Por exemplo, Deus ter ressuscitado meu filho Renan quando ele se afogou na piscina, que eu já contei aqui. Tem dinheiro que pague isso? Essa menininha é sua filha, senhora? Qual a idade dela? 10 anos. Meu filho tinha 1 ano. Mas imagina essa menininha de 10 anos, dá uma bobeira, cai numa piscina, ninguém vê e se afoga. E procura daqui, procura de lá e ninguém enxerga nada, e passam-se 10 minutos, e procura no vizinho, procura no quintal, procura em todos os quartos da casa, e cegou todo mundo. Até que alguém olha e diz, eita, está dentro da água, e ela está de bruço. E alguém levanta e ela está da cor de carvão. Imagina o desespero. Mas naquela hora eu me mantive calmo. Eu sentei na beira da piscina. Esse meu amigo me entregou meu filho morto. E eu disse, Deus, eu tenho passado por tantas lutas. E naquela época as lutas estavam tão intensas. Eu digo, eu não vou suportar mais essa. O mesmo poder que o Senhor usou para ressuscitar Lázaro depois de 4 dias, já podre, ressuscita meu filho, assim, tranquilo, sem desespero. E quando eu acabei de orar, a criança chorou e começou a botar água para fora. A água ia daqui naquela parede lá, parecia um jato de uma mangueira de bombeiro. Levamos no médico. Todos os exames que o médico fez, ele disse, quem falou que essa criança se afogou? Eu digo, ninguém falou, nós vimos. Ele disse, então isso é um milagre de Deus, porque não há vestígio nenhum de água, nem no pulmão, nem nos brônquios, nem em lugar nenhum. A médica chorou. Ela disse, isso é um milagre de Deus. Aleluia. Por
por isso que eu não dou a mínima para bens materiais. A mínima. Porque Deus já me deu tanta riqueza, meu irmão. Quanto vale a vida de um filho? Você é o pai dela? Você daria tudo que você tem pela vida da tua filha, não daria? Se tivesse que hoje você ficar só com a roupa do corpo, olha, ou dá tudo ou ela morre. Você daria ou não daria? Porque não tem preço que pague um filho. Outra vez, eu coloquei um motorista, indicaram esse rapaz como motorista, para levar as crianças para o colégio, buscar nos colégios. Naquela época eu podia fazer isso, hoje não mais. E num sábado, eu cansado em casa, não quis sair com as crianças para levar ao shopping. Eu digo, leva os meninos no shopping. E ele pega os meus filhos, bota no carro e leva. Passado umas 2 horas, quando já era para estar voltando, meu filho liga, Rafael, pai, o carro bateu. Quê? Olha, acabou o carro. Eu digo, pronto, acabou o carro e morreu quantos? Porque o Rafael, não, pai, fica tranquilo. A gente está só sentindo dor no corpo, mas está todo mundo bem. Onde é que vocês estão? Ele não sabia nem dizer onde era. Até que eu consegui chegar lá. Quando eu cheguei lá, meu irmão, um caminho que não tinha nada a ver o cara ir por ali. É que esse rapaz tinha problemas mentais, tinha carteirinha de louco. Sério, ele era da Assembleia de Deus. E a pessoa me indicou, não sabia. Aí ele surtou, pegou uma rua sem saída, tinha um conjunto de apartamentos, estava havendo um aniversário, aí colocaram as mesinhas para as crianças brincarem, assim, na calçada dos apartamentos. O moço pegou o caminhão, tirou, botou o caminhão assim atravessado, para poder abrir espaço para as crianças. E naquele momento, a mãe da aniversariante disse, entra todo mundo para cortar o bolo. Entra todas as crianças e convidados. Ele em alta velocidade, sobe a calçada, quebra todas as mesas e entra com o carro debaixo do caminhão. Quando eu cheguei lá, já estava a polícia, bombeiro. Aí eu me identifiquei, eles disseram, olha, agradeça a Deus, viu? Porque não era para estar nenhum deles vivo. O carro foi perda total. Nem ferro velho quis. Como é que salvou isso? A mão de Deus. Então, quando você vê pessoas que não conseguem ver esse mover sobrenatural de Deus em suas vidas, pode ser, irmão, que essas pessoas ainda não conseguiram entender que na contabilidade de Deus é dando que se recebe, é dividindo que se soma, é lançando o pão sobre as águas, que a gente vai encontrar esse pão dias depois. No reino de Deus é perdoando que se é perdoado, é sendo misericordioso que você vai encontrar alguém que seja misericordioso com você, é quando se ama que se é amado. Por isso tudo é que Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus.